Vamos fazer então nossa reflexão de hoje, né? Solenidade de Pentecostes. Finalzinho da missa nós vamos fazer o ritual para pagar o Círio Pascal. Depois a pia batismal está aqui porque ontem nós tivemos a missa da vigília e aqui foram batizadas 4 pessoas, crismamos 15 e essas 15 pessoas também participaram pela primeira vez da mesa da Eucaristia. Então, depois dessa missa, o Círio Pascal, como nós não temos uma capela do batismo na nossa igreja, então o Círio Pascal ele vai ser recolhido lá para a nossa sacristia. No dia do batizado nós vamos, trazemos de novo o Círio, e a pia batismal ela se coloca lá atrás. Tradicionalmente a pia batismal sempre fica colocada atrás da igreja, né? E aproveitando também que nós não temos um espaço muito grande aqui no nosso templo, então a gente faz questão de endossar que ela fique lá, e não jogadinha num canto, mas no centro, né? De uma noiva falou: padre, por que essa pia, por que esse negócio está aqui? Isso não é um negócio, isso é uma pia batismal e é um dos monumentos importantes da nossa igreja, né? Um lugar sagrado, então ela fica lá em destaque, não está atrapalhando a passagem não, ela deveria ficar assim, não jogada num canto. Sempre essas explicações são importantes, né? Até para a gente dar valor àquilo que nós temos e a gente saber o que nós estamos celebrando. Nós tivemos ontem, então, a missa da vigília, e hoje, durante as missas do dia, essa já é a 4ª missa, né, que eu presido, nós tivemos, então, uma retomada da liturgia de ontem, principalmente a partir da primeira leitura. E eu gostaria de fazer essa mesma reflexão com vocês, que nós fizemos durante esse dia. A maioria de vocês não devem ter tido acesso à missa da vigília, talvez não assistiram, não participaram, não viram os textos. Então é importante que a gente retome os textos de ontem, pelo menos um texto de ontem, fazendo conexão com o texto dos Atos dos Apóstolos hoje, para a gente compreender um pouco qual que é uma das mensagens principais da igreja, né? É uma festa tão importante, aliás, é uma solenidade tão importante, né? Vocês notaram, teve até sequência, né? Quando tem sequência, que é este hino poético antes do salmo, é porque é uma festa, mais do que uma festa, né? É uma solenidade na igreja. Então nós tivemos a vigília. No texto que nós lemos ontem, que nós ouvimos ontem, na primeira leitura, este texto narrava uma experiência do Antigo Testamento, experiência muito conhecida por vocês. Está no capítulo 11 do livro de Gênesis. É a experiência da Torre de Babel. Já ouviram falar? Já? Então a primeira leitura de ontem narra a experiência da Torre de Babel. E a primeira leitura de hoje narra a experiência de Pentecostes. E a gente sempre ressalta para vocês: não é por acaso, porque a nossa liturgia não é construída por acaso. Ela tem sempre uma lógica, né? Eu gosto de falar mais do que uma lógica, ela tem sempre uma lógica. Tem sempre uma teológica por detrás da liturgia. Então, por que colocaram ontem, na primeira leitura da vigília de Pentecostes, o capítulo 11 de Gênesis, contando a experiência da Torre de Babel? E por que colocaram hoje este texto do da narrativa de Atos, que é o texto da vinda do Espírito Santo, né, sobre a comunidade? Então a gente poderia pensar essas duas dinâmicas aí, para a gente tentar compreender, né, um pouquinho pelo menos o contexto dessa festa, né, o contexto espiritual e não simplesmente histórico dessa festa. A gente poderia resumir assim: lá no capítulo 11 de Gênesis, o homem quer chegar até Deus. Então manifesta um anseio do coração do ser humano que quer chegar até Deus. Lá não fala até Deus, fala até os céus, né? O desejo do homem de alcançar o infinito, o desejo do homem de alcançar o eterno, enfim, de alcançar os céus, né? Um desejo que está narrado lá, mas que permanece, né, no nosso coração até hoje. Quem de nós não queremos alcançar o céu? Todo mundo quer, não é verdade? Todos querem alcançar o céu aqui? Imagino que sim, né? Não querem morrer agora, mas querem alcançar o céu. Todos nós queremos, então está lá o desejo. Só que, para alcançar o céu, ao invés daquele povo contar com a ajuda de Deus e pedir a Deus que os ajude a alcançar o céu,
eles resolvem, por iniciativa própria, construir uma torre. Eles querem alcançar o céu, mas querem alcançar o céu com as próprias forças. E eles começam a construir uma torre. É isso que narra, né, o capítulo 11 de Gênesis. Querem alcançar o céu. Como que a gente faz para alcançar o céu? Vamos construir uma torre. Começam a construir a torre. E aí é enviado para aquele povo um espírito de confusão, espírito com E minúsculo. E este espírito de confusão diversifica a linguagem. Então, aqueles que falavam só uma língua começaram a falar línguas diferentes, e esta linguagem diferente causou uma enorme confusão, e eles não foram capazes de terminar a construção da torre. Porque se você está construindo uma torre e você pede cimento e alguém te entrega tijolo, não vai dar certo. Se você pede tijolo e alguém te entrega telha, menos ainda, né? Pede areia, te entregam pedra. Então, por causa da confusão das línguas, esta empreitada do homem de alcançar o céu fica frustrada. Essa é a narrativa. Bem objetiva, não tem nem muito o que discutir, porque é uma narrativa muito simples, né? Todos nós entendemos. Então, olha para vocês verem que interessante e que bonito. O homem no Antigo Testamento, capítulo 11 do Gênesis, quer alcançar o céu por suas próprias forças. E este sonho é frustrado porque eles não contam com a ajuda divina. O Novo Testamento dá uma resposta a este texto, né? Como se Deus olhasse para o homem e dissesse: se você quer alcançar o céu, fique tranquilo que o céu vai descer até você através do meu filho. E é isso que nós celebramos no Novo Testamento. A resposta humilde de Deus, nós chamamos isso na teologia paulina, né, do movimento quenótico, né, de Deus, ou seja, o Deus que se abaixa, vai dizer São Paulo, igual a nós em tudo, menos no pecado. É uma resposta ao ser humano. Você que com a sua arrogância, com a sua petulância, com a sua falta de humildade, quer alcançar o céu sem mim, fique tranquilo, você não consegue, mas eu darei uma resposta e eu irei até você. Isso é o que nós celebramos na grande festa cristã da encarnação, na grande festa cristã da ressurreição, da Páscoa, e na grande festa cristã de Pentecostes, né? Então, se no Antigo Testamento nós temos confusão das línguas, em Pentecostes nós temos unificação da linguagem, né? Lá falavam uma língua só e de repente começaram a falar línguas diferentes e ninguém se entendia. Aqui falavam várias línguas e pelo poder do Espírito Santo de Deus, mesmo falando línguas diferentes, eles conseguiam entender a mensagem em uma única linguagem, que é a linguagem do Espírito, a linguagem de Deus, né, que é a linguagem do amor. Então nós temos um paralelo, né? A gente sempre recorda para vocês, nós não podemos esquecer disso, apesar da nossa tradição, nossa longa tradição, de 2000 anos de história, que nós nascemos do rabinismo judaico, né? O nosso mestre era chamado de rabi, de mestre, né? Então nós temos o nosso Novo Testamento está cheio de métodos de interpretação que tem a ver com a leitura judaica da Bíblia. Este texto, que deu para perceber que é um paralelo bastante claro, dá para perceber isso? Deu para perceber mais ou menos? Este texto, que é um paralelo bastante claro, ele é chamado na cultura judaica de Midrash ou Midrashim, que é quando o leitor sagrado vai às Escrituras e, relendo as Escrituras, né, encontra uma situação vivencial que deve ser descrita e acaba fazendo um paralelo, né, e uma atualização da mensagem. Então, o evento de Pentecostes acaba sendo uma atualização da mensagem inicial de Gênesis 11, né? Mas uma atualização ainda mais fecunda para nós cristãos e muito mais, vamos dizer assim, reconfortante, na verdade, né? Porque é uma resposta que nós recebemos, não simplesmente neste texto, mas neste evento, né? A narrativa deste evento do homem que quer alcançar Deus pelas suas próprias forças, no Antigo Testamento, a encarnação do Verbo, a sua paixão, morte e ressurreição, a vinda do Espírito Santo à comunidade,
vai ser para a gente uma espécie de resposta a este anseio antigo do homem, dizendo: olha, fique tranquilo, não precisa fazer esforço para alcançar Deus, porque Deus já veio até você. Agora, o que você precisa fazer é simplesmente se abrir à graça, acolher em você este Espírito, acolher em você essa manifestação e deixar, né, que Deus vá fazendo a obra na sua vida, essa obra de manifestação e de elevação da sua natureza humana a essa participação da divindade que nós chamamos de santidade na nossa tradição teológica. Portanto, o contexto que nós temos da vigília e de Pentecostes é um contexto que se situa entre a tentativa frustrada de Gênesis 11 e a grande mensagem de salvação e a grande mensagem, vamos falar assim, né, de santificação que nos traz o evento de Pentecostes. Ao homem que quer alcançar Deus com as suas forças, Deus humildemente, né, vem até ele, né, e oferece para ele aquilo que ele queria, vamos dizer assim, tomar quase que à força, né, amarra, né, construir uma torre para usurpar o céu. Não precisa, o céu vai ser doado para vocês, né? Isso é muito bonito, né? Eu sempre gosto de usar a palavra bonita porque eu acho a nossa fé realmente poética e muito bonita, mas mais do que bonita, tem muitas coisas bonitas, né? Por aí, não é só uma questão de estética. Essa narrativa e essa festa, ela precisa provocar em nós uma mudança, né, interior, né? A gente precisa realmente abraçar essa mensagem de Pentecostes e abraçar essa certeza de que Deus age em nós, né? A certeza de que o Espírito se faz presente na nossa vida. E pedir, né, a Deus que continue nos fazendo perceber a graça do seu Espírito na nossa vida e que afaste de nós todo o espírito de confusão, né, do qual faz referência a Gênesis 11, né, que não nos permita esquecer a graça e o dom do Espírito e cairmos num simples blá blá blá, né, diário, né, onde todo mundo fala e ninguém escuta. Talvez uma das coisas que nós poderíamos pedir, né, no dia de hoje, que celebramos a solenidade de Pentecostes, é orar pela unidade dos cristãos, como nós fizemos a semana passada. Foi a semana da unidade, né, da oração pela unidade dos cristãos. Mas ainda mais, orar pela unidade dos cristãos católicos. Porque nós parecemos uma torre de Babel, nós não estamos falando a mesma língua. Nós não estamos dando exemplo de união dentro da nossa própria igreja. Nem estou falando dos protestantes, dos irmãos protestantes, né? A nossa igreja, né, mesmo. Os santos padres falavam, né, quando começaram os cismas, só para recordar, porque às vezes a gente está aqui pensando, não, só existe a igreja católica, né? Mas até o século VI, nós tínhamos grandes 5 patriarcados, ainda que o patriarca de Constantinopla e de Roma, o de Roma nós chamamos Papa, tivesse uma espécie de autoridade espiritual e moral sobre as outras, mas eram 5 patriarcados, né? Constantinopla, Antioquia, Jerusalém, Alexandria e Roma. Aí quando o Papa vai, por exemplo, lá para Jerusalém, encontra com o patriarca de Antioquia, as pessoas que não têm muita cultura histórica e teológica ficam meio perdido, né? O que significa o Papa encontrar com o patriarca de Antioquia? Significa o encontro dos 2 grandes patriarcas da idade primitiva da igreja. E o patriarca da Antioquia pede ao Papa Francisco as relíquias de São João Crisóstomo e ele doa, né? É um símbolo muito forte e muito bonito de união entre as igrejas. Mas nós, que não somos nem de Antioquia, nem de Alexandria, porque já acabou esses patriarcados, né? E não somos protestantes, dentro do nosso patriarcado, que seria o patriarcado de Roma, né? E nós somos católicos, apostólicos romanos, porque fazemos parte do patriarcado de Roma, nós não nos entendemos. Nós estamos vivendo um momento de Torre de Babel na nossa igreja. De Torre de Babel, né?
Estamos divididos, às vezes pela nossa própria postura filosófica, às vezes pela postura teológica, às vezes pela postura política, postura econômica, e parece que o Evangelho já não diz quase nada mais para a gente. E se nós estamos divididos entre nós, vocês acham que nós vamos conseguir dialogar com a sociedade? Vocês acham? Tem como dialogar com os protestantes se os católicos não se entendem? Difícil, né? Como é que nós vamos dialogar com os nossos irmãos protestantes se nós católicos não nos entendemos? E aí eu falo desde as pequenas picuinhas que existem dentro da nossa igreja até as grandes discussões, né, litúrgicas e teológicas, né, no catolicismo romano. E nós não estamos conseguindo talvez calçar essa sandália da humildade que o Espírito Santo tanto nos pede. A gente precisa clamar, né? A gente precisa clamar e pedir ao Espírito Santo de Deus que continue agindo no coração de cada um de nós, daqueles que têm autoridade para nos governar, que é o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, dos nossos bispos, dos padres, diáconos, mas também das nossas comunidades, dos nossos leigos. Hoje todos nós temos acesso à informação, mas não é por isso que nós temos boa formação. Você pode ser uma pessoa muito bem informada, mas pode fazer uma articulação totalmente arbitrária dos conteúdos teológicos. Eu sempre digo, né? E eu preciso dizer isso, até porque se eu não disser isso, eu estou fora, né? Eu estou fora da tradição. Eu estou dentro da tradição, então se eu estou dentro da tradição, é lógico que eu sou tradicional. Mas eu evito todo tipo de tradicionalismo, todo tipo de fundamentalismo. Porque é ele que fecha em nós o canal da graça e do Espírito Santo. E nós temos épocas de muitas tensões, né, fundamentalistas. E cuidado, porque aqui eu falo de fundamentalismos variados, né? Fundamentalismos vários dentro da nossa igreja. Tanto aquelas pessoas que pensam que a Eucaristia não vale para nada, né? Que nós não precisamos de igreja para nada, que a igreja já acabou, né? Que o cristianismo se resume simplesmente numa filantropia. O cristianismo não se resume numa filantropia, né? O amor a Deus, ele sempre passa, né? O amor ao próximo sempre passa pelo amor, né? A revelação a Deus. Claro que essas coisas estão conectadas, né? O respeito e o amor à tradição. Então, a gente fica triste de ver esses radicalismos, tanto das pessoas que pensam que não serve para nada a nossa tradição, não serve para nada a nossa liturgia, pode se celebrar de qualquer forma, pode se cantar de qualquer forma, quanto aquelas pessoas que pensam que é a rubrica, ou a rúbrica, como vocês queiram pronunciar, que vai salvar. Então, pessoas que estão aí na igreja todo dia, mas que têm uma insensibilidade para com a realidade alheia que é de assustar. Pessoas que matariam em nome de Deus. Então, olha só. Aqui, como diz, né, pau que dá em Chico, dá em Francisco, em Pedro, em João, estamos falando de radicalismos. Nós não estamos nos comunicando, né? Hoje eu quero repetir uma frase que o Papa Francisco disse, e nós precisamos dizer isso com todas as letras. Vamos tomar cuidado, né? A igreja é do Espírito, ela é do Espírito, né? Ela não é de nenhuma ideologia e de nenhum partido. E tanto mal que tem feito a nossa sociedade, as posturas, né, que nós abraçamos, que não são evangélicas, são de A ou de B. E aqui eu estou falando de A ou de B mesmo, né? E nós estamos brigando por causa disso. Enquanto a gente briga entre nós, a confusão aí fora se acirra e nós perdemos não só o direito, mas a autoridade de dizer uma palavra para os outros. Vamos dizer o quê? Se nós não nos entendemos. O que nós vamos dizer para os outros se nós não nos entendemos? Se aqui parece uma torre de Babel, nós vamos dizer o que para os outros? Vamos dizer que nós temos que praticar o amor? A caridade? O que nós vamos dizer?
que nós temos que respeitar a hierarquia, se a gente contesta o tempo todo as autoridades da nossa igreja, o que nós vamos dizer? O que nós temos para dizer para os outros? Não sei se nós temos muita coisa a dizer, né? Acho que nós temos mais é que orar mesmo, porque a coisa não está muito bonita não. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.